Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu coloquei um primeiro vídeo aqui falando do livro de Lucas. Coloquei um vídeo sobre o capítulo 1, versículo de 1 a 4. É um prólogo, um preâmbulo. Agora, nós vamos falar do capítulo 1, versículo 5 ao capítulo 2 até o final. Vamos resumir esse trecho aqui, tá? Esse trecho aqui, ele trata da anunciação e do nascimento de Jesus. Importante a gente saber que não há como desvincular o nascimento de Jesus ao nascimento de João Batista. Não há como se desvincular os acontecimentos que envolveram o nascimento de Jesus aos acontecimentos que envolveram também o nascimento de João Batista. Nós vamos ver isso aqui. Em primeiro lugar, nós vamos falar das coisas em comum que aconteceu entre o nascimento dessas duas pessoas. Primeira coisa que a gente vai falar, a anunciação. Tanto o nascimento de Jesus quanto o nascimento de João Batista foram anunciados por um anjo. Ambos foram anunciados por um anjo. Segundo, profecia. Tanto o nascimento de Jesus quanto o nascimento de João Batista foram previamente profetizados. Foram profetizados lá atrás no Antigo Testamento. João Batista é aquele que viria a ser o precursor do Messias. Ele viria preparar o caminho do Messias. Ele viria dar assim, início a esse caminho do Messias. Ele viria preparar tudo que o Messias iria viver. E ele cumpriu plenamente aquilo que foi profetizado a seu respeito. Então, segunda característica comum entre o nascimento de Jesus e de João Batista, a questão profética. Ambos foram profetizados. Terceiro, ambos foram gerados de forma miraculosa. O nascimento de Jesus, você já sabe, ele não teve a participação humana. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isso nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. Foi a única vez que nós ficamos sabendo disso, desse acontecimento. Ou seja, que alguém teria sido gerado sem a participação de um homem. Isso aconteceu com Jesus. João Batista, apesar de ter sido concebido com a participação humana, só que tem um detalhe, João Batista, a mãe de João Batista já era idosa, né? Ela já tinha idade, não estava mais na idade de ter filhos, ela não poderia mais ter filhos por causa da idade e ela era estéril. Mas Deus, o mesmo Deus que deu a promessa para ela, que através do anjo anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz a um homem, e assim aconteceu, tá? A gente sabe disso. Então, o nascimento de João Batista também foi um milagre, porque a sua mãe não tinha mais condições de ter filhos. Ela já era idosa e ela era estéril. Mas, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Quando ele diz que vai fazer, ele faz, porque esse é o nosso Deus. Outra coisa muito interessante aqui no nascimento, tanto de João Batista quanto de Jesus, é que ambos os nascimentos foram recheados de adoração e reconhecimento a Deus por sua fidelidade. Houve cânticos, tanto depois do nascimento de João Batista, quanto do nascimento de Jesus. Já na anunciação, já houve cântico, já houve adoração, já houve reconhecimento. Então, o nascimento, tanto de um quanto de outro, foi recheado de adoração. E isso é uma lição muito grande que a gente tira dessa história, né? Uma lição muito grande que o nascimento desses dois homens culminaram em adoração, culminaram em louvor, culminaram em honra a Deus pela sua fidelidade e pela sua grandeza.
na vida do seu povo, beleza? Então, a gente pode acompanhar o nascimento de João Batista no capítulo 1, versículo 1 ao 57, e a gente pode acompanhar também a circuncisão de João Batista no capítulo 1, versículo 59 ao versículo 56. Quanto ao nascimento de Jesus, podemos acompanhar no capítulo 2, do versículo 1 ao 9, tudo isso de Lucas, tá? A gente está parado no livro de Lucas. A circuncisão de Jesus poderemos acompanhar do capítulo 2, versículo 21, né? Fala da circuncisão, e a apresentação de Jesus no capítulo 2, versículo 22 ao versículo 28. E o trecho fecha, né? Esse trecho do versículo 2, do capítulo 2, fecha falando do cântico de Simeão, da profecia de Ana e do episódio de Jesus entre os doutores em Jerusalém. Os pais de Jesus foram a Jerusalém por ocasião da Páscoa, e ali uma história fabulosa, né? Que Jesus foi pego entre os doutores, ensinando, entre os doutores questionando, entre os doutores participando de debates sobre as Escrituras, de debates sobre a lei, de debates sobre o Altíssimo, provando ali que ele era um menino especial, provando que ele era um enviado de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus use a palavra dele, que está escrito aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao capítulo 2, todo ele, para abençoar a sua vida, para fazer com que, assim como diante do nascimento de Jesus e diante do nascimento de João Batista, houve cânticos de adoração, houve ministração, houve reconhecimento à grandeza de Deus, ao poder de Deus e à fidelidade de Deus. Olha só, capítulo 1, versículo 67. Zacarias, seu pai, repleto pelo Espírito Santo, está falando de João Batista, profetizou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde os tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os nossos dias. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, para preparar-lhes o caminho, para transmitir-lhe o seu conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Aqui, Zacarias fala tanto do seu filho João Batista, quanto de Jesus. Ele adora a Deus por João Batista, pelo nascimento desse filho que ele receberia nesses dias, e adora a Deus também pela vinda do Messias, que haveria de nascer do ventre de Maria para salvar aquela nação, para abençoar aquele povo, enfim, para fazer cumprir as promessas do Altíssimo sobre a vida deles. Beleza? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra abençoe teu coração e possa gerar fé e adoração no teu coração diretamente ao trono de Deus. Que Deus te abençoe.